Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez ao nosso canal, o MedBlog. Hoje a gente vai fazer a nossa primeira aula do canal, estou muito feliz, muito orgulhoso, estou muito animado para nossas aulinhas aqui, espero que vocês gostem. Então, por favor, curtam, compartilhem, comentem, mandem para os seus amigos. Espero que a gente tenha aqui aulas objetivas, simples, sobre temas importantes na medicina interna, ok? Para quem vem do Instagram, a gente postou o nosso casinho lá e, e a aulinha de hoje está exatamente relacionada ao caso que eu postei no Instagram. Você ainda não está inscrito no canal do Instagram do MedBlog? Por favor, vá lá, se inscreva no canal, curta os nossos vídeos, comente os nossos vídeos, porque isso com certeza vai impulsionar o nosso canal para muitas outras pessoas também poderem acompanhar. Então vamos lá, a gente vai começar apresentando o caso, ok? Então, primeiro casinho do nosso canal, a gente traz uma mulher branca, né, que é levada à emergência por sua família, uma paciente de 65 anos, em razão de crescente confusão mental, letargia durante a última semana. Bom, o que a gente pode tirar de informação importante aqui? Primeiro, a gente tem uma paciente de 65 anos, ou seja, uma paciente idosa. Ela apresenta quadro crescente de confusão mental, então um quadro de confusão com piora crescente e letargia, com instalação de uma semana. Né? Então a instalação do quadro se deu na última semana. Então, um quadro de instalação aguda, subaguda. Né? Qual a importância da gente pensar nisso? Doenças que têm instalação aguda, subaguda. Então, um paciente idoso com quadro de confusão mental, em uma semana, a gente poderia pensar em demência? Dificilmente, né? Principalmente as demências neurodegenerativas, de causa neurodegenerativa, elas têm instalação ao longo de meses, ano de evolução, e não de uma semana. O paciente está bem e em uma semana começa com quadro neurológico, né? As doenças neurodegenerativas não conseguem cursar dessa forma. Temos casos de demência rapidamente progressiva? Temos, né? Mas né, é menos comum, ok? E as doenças neurodegenerativas não costumam cursar dessa forma. Bom, um dado importante na história dela é que ela tem o diagnóstico de câncer de pequenas células no pulmão. Né? Porém, no estágio limitado, ou seja, o câncer ele ainda está limitado ao parênquima pulmonar, mas ainda não iniciou o tratamento, ou seja, não foi submetido ainda a cirurgia, quimioterapia, radioterapia e etc. Ok? Bom, a importância da gente saber que uma paciente com quadro neurológico de confusão mental e letargia, alteração de consciência, apresenta um câncer de pulmão, é a gente pensar em metástase. Então, liga a luz. Será que essa paciente tem uma metástase cerebral? A gente sabe que o principal sítio de metástase do câncer de pulmão é o cérebro, ok? Não está febril, não teve outras doenças recentes, não usa qualquer medicação. Bom, abrindo parênteses, qualquer paciente, mas sobretudo paciente idoso, pesquisar sempre o uso de medicação. Né? Muitas medicações estão associadas à alteração de quadro mental, sobretudo em idoso. Então, vamos colocar aí antidepressivos tricíclicos, antipsicóticos, benzodiazepínicos, né? A maioria das medicações que atuam no sistema nervoso central podem levar a quadros de confusão mental e letargia. Bom,
um quadro de intoxicação, por exemplo, medicamentosa, né? Uma intoxicação por opioide, né? Que pode alterar o nível de consciência. Então, tudo isso a gente tem que ficar atento. Não tem febre, isso diminui a chance de quadro infeccioso, porém, mais uma vez, lembrando que quadros infecciosos em pacientes idosos podem ter apresentações atípicas, né? Então, a gente vê muito na prática pacientes idosos com quadros infecciosos e apresentando apenas alteração do comportamento, alucinações, agitação, ou alteração do nível de consciência. A pressão arterial dela é boa, 13/8, frequência cardíaca 84, frequência respiratória 14. Não tem esforço respiratório, está sem febre. Ao exame, ela está difícil de ser acordada e reage somente a estímulos dolorosos. Então, ela de fato tem um rebaixamento do nível de consciência. Ela é capaz de movimentar as extremidades sem déficit motor aparente. Ponto importante aí quando a gente pensa em metástase cerebral, né? Uma doença cerebral metastática, ela provavelmente vai levar à manifestação no exame físico neurológico. É aquele paciente que vai ter uma hemiparesia, vai ter uma afasia, vai ter uma síndrome de hipertensão intracraniana pela presença do tumor, né? E essa paciente não tem os reflexos profundos tão diminuídos, mas são simétricos, isso é um dado importante. Então, aparentemente, não tem um déficit neurológico focal. A pressão venosa jugular está normal, não tem edema de extremidades. E aqui vem uma informação importante que a gente compartilhou com vocês lá no Instagram, né? Então vamos pensar uma paciente idosa, portadora de câncer de pulmão, que apresenta alteração do quadro mental e com exame físico, tirando a questão do nível de consciência, sem nenhum outro sinal que nos indique a causa, a etiologia dessa confusão mental da paciente. Nosso próximo passo, porém, então, os exames complementares, ok? Fundamental a avaliação da glicemia, fundamental a avaliação eletrolítica, a avaliação da função renal, né? A avaliação da função hepática, o hemograma, para a gente ver se tem algum sinal de infecção, né? Bom, e óbvio, imagem cerebral, ok? Exame de imagem cerebral, para a gente descartar realmente alguma lesão neurológica aguda. Principalmente aqui a nossa preocupação é com a metástase cerebral. Bom, aqui é que vem a informação crucial para a gente. Ela tem um sódio sérico de 108. Sódio sérico de 108, ou seja, uma hiponatremia grave. Uma hiponatremia grave cursando com manifestações neurológicas. Então, um quadro extremamente grave, né? Se não for cuidado, pode levar o paciente à morte. Então, um quadro que a gente tem que diagnosticar e tratar rapidamente. Agora, ele tem um bicarbonato de 24, o potássio está normal, a ureia, a creatinina 0,5, né? A osmolaridade sérica é 220, a osmolaridade urinária é 400. Qual é o dado importante aqui? Como que a gente liga nessa situação o câncer de pulmão, a hiponatremia e esse resultado da osmolaridade? A gente sabe que no paciente com hiponatremia é essencial a gente saber se o paciente está no estrado hiperosmolar, isoosmolar, hiposmolar, né? Avaliar o sódio, a osmolaridade urinária, para a gente poder classificar essa hiponatremia. Pretendo preparar uma aula para vocês sobre hiponatremia, como que o passo a passo de diagnóstico, classificação e tratamento. Mas aqui para a gente, o que é importante a gente saber, né? Bom,
existe uma síndrome, a síndrome paraneoplásica, né, muito relacionada ao carcinoma de pequenas células, que é a síndrome da secreção inapropriada do ADH, né? E ela cursa com aumento da osmolaridade urinária, né? Nessa síndrome, a gente tem a produção do ADH, que é o hormônio antidiurético, pelas células do tumor, né? E o hormônio antidiurético, vocês sabem bem, vai agir lá no túbulo coletor do néfron, aumentando a absorção de água. Isso pode levar a uma ligeira queda da osmolaridade sanguínea, sérica, mas principalmente o aumento da concentração da urina, o aumento da osmolaridade urinária. A urina fica mais concentrada porque a água está sendo reabsorvida no ducto coletor, ok? Então, casinho aí bem interessante para a gente exercer o nosso raciocínio clínico. Você não chegou no diagnóstico? Tudo bem, tranquilo. O importante aqui é você desenvolver o raciocínio, certo? Bom, dando seguimento, a gente vai falar um resuminho das síndromes paraneoplásicas, do câncer de pulmão de pequenas células, tá? O que é uma síndrome paraneoplásica, né? A patogênese da síndrome paraneoplásica, ela não é completamente esclarecida. Normalmente ela acontece secundária à secreção de substâncias pelo tumor ou por autoanticorpos. Né? Anticorpos dirigidos, o sistema imunológico produz anticorpos que vão ser dirigidos contra o tumor, mas que reagem de forma cruzada com outros tecidos, né? Principalmente como exemplo, o cérebro. Né? Os sintomas da síndrome paraneoplásica eles podem acontecer em qualquer órgão ou sistema, ok? Até 20% dos pacientes com câncer têm algum tipo de síndrome paraneoplásica, então é importante essa informação, né? É uma porcentagem alta, então 20% dos pacientes com câncer, não só câncer de pulmão, outros tipos de câncer, podem ter uma síndrome paraneoplásica, mas muitas vezes elas não são reconhecidas, ou seja, a gente não chega a diagnosticar essas síndromes na prática. O mais comum, o tipo de câncer mais comum a apresentar síndrome paraneoplásica é o câncer de pulmão, principalmente o câncer de pulmão de pequenas células, que é o caso da nossa paciente. Agora, carcinoma de células renais, carcinoma hepatocelular, leucemia, linfoma, câncer de mama, câncer de ovário, tumores neuroendócrinos, câncer de estômago, câncer de pâncreas também podem estar associados. Bom, importante reconhecer a presença da síndrome paraneoplásica. Ela é uma causa importante de morbidade desses pacientes oncológicos e geralmente esses sintomas estão relacionados a fatores imunológicos, inflamatórios, produção de substâncias pelas células tumorais ou mediadores envolvidos nas mortes das células tumorais, como o TNF-alfa, né? O tratamento principal das síndromes paraneoplásicas é o tratamento do tumor, do câncer primário, né? Então, essa paciente, a retirada do câncer vai melhorar a síndrome, a hiponatremia. Porém, é um tratamento a médio prazo, certo? A gente não pode esperar que ela opere o câncer de pulmão ou trate o câncer de pulmão dela para reverter essa hiponatremia, porque é uma hiponatremia grave e que pode levar à morte. Portanto, a gente precisa tratar de forma a repor esse sódio
para ela recuperar o nível de consciência, porque é um quadro agudo que precisa de um tratamento de emergência. Bom, falando um pouquinho da epidemiologia do câncer de pulmão, ele tem uma incidência em homens, né, que é quase igual à incidência do câncer de próstata, né? Então, as principais causas de câncer de homem são pulmão, próstata e colo retal. Mas se a gente vê aqui nesse gráfico, a mortalidade para câncer de pulmão em homens continua sendo a principal mortalidade por causa neoplásica. Já em mulheres, a gente sabe que mama é o principal tipo, né? E o câncer de pulmão está em terceiro lugar na incidência, porém permanece como segunda causa de morte por causas neoplásicas em mulher, né? Só perdendo ou quase empatando com câncer de mama. Então a gente vê que a incidência ela aumenta de acordo com a idade, né? A média de idade no diagnóstico é de 70 anos, ok? A nossa paciente está aqui nos 65 anos, então ela está nesse ponto aqui, 65 anos, então bate com o que a gente vê nos estudos epidemiológicos. E quando a gente fala em câncer de pulmão, focando nos tipos histológicos, o carcinoma epidermoide, ou carcinoma escamoso ou espinocelular ainda é o tipo mais comum, principalmente no Brasil, em homens, tá? O carcinoma epidermoide, ele costuma ter uma localização mais central, mais proximal, né? Mais próximo do brônquio fonte. Então ele tem uma localização mais perto do hilo pulmonar. Normalmente ele se apresenta como uma tumoração brônquica esofítica e muitas vezes pode cavitar. Já o adenocarcinoma, ele é o tipo histológico mais comum em países desenvolvidos e é o segundo mais comum no Brasil, né? Ela predomina em mulheres mais jovens e fumantes e ele costuma ser mais periférico e ter um pior prognóstico do que o carcinoma epidermoide. Então, o carcinoma epidermoide mais central é o mais comum no Brasil, adenocarcinoma mais periférico e costuma ter o pior prognóstico. Ele tem um subtipo, que é o carcinoma bronquilo-alveolar, que ele é derivado das células alveolares. Ok? Então, carcinoma bronquilo-alveolar é um subtipo derivado das células alveolares, é um subtipo do adenocarcinoma. O carcinoma de grandes células anaplásicos, ele é uma minoria, menos de 10% dos casos, é o que tem pior prognóstico de todos. Carcinoma de grandes células anaplásico, ele tem um pior prognóstico e comumente ele cavita, costuma ser mais periférico. E o carcinoma de pequenas células ou carcinoma old cell, ele tem também pior prognóstico, ele é mais agressivo, ele costuma ser central. 70% no diagnóstico já se apresenta com metástase, não é o caso da nossa paciente. Ele é o mais associado ao tabagismo e é o que mais causa as famosas síndromes paraneoplásicas. Além disso, a gente tem tumores carcinoides, que são derivados das células neuroendócrinas, também chamados de adenomas brônquicos. Muitos deles são benignos, né? Podem levar a quadros de hemoptise, obstrução brônquica, e alguns são malignos, como o carcinoide atípico ou o carcinoide de células de Kolchitsky. Bom, não podemos esquecer que
o pulmão ele pode ser sítio de metástase de outros órgãos. O órgão que mais provoca metástase para pulmão é mama, seguido por cólon, reto, rim, colo uterino, melanoma, tireoide, coriocarcinoma, sarcoma ósseo, testículo e ovário, certo? Então, o pulmão ele pode ser sítio de metástase também. As principais manifestações clínicas do câncer de pulmão são tosse, dor torácica, né? A gente colocaria aí tosse, perda de peso, dispneia e dor torácica como os principais sintomas do câncer de pulmão. Então, tosse, perda de peso, dispneia e dor torácica são sintomas que eu diria mais inespecíficos, né? Tosse, perda de peso, dispneia, dor torácica, uma série de outras doenças, de outras patologias podem cursar com esse tipo de sintoma. A gente tem que estar atento, né? É um paciente principalmente de maior idade, tem histórico de tabagismo, está apresentando sintoma respiratório, tosse, dispneia, associada à perda de peso, é importantíssimo fazer o rastreio com TC de tórax. Hemoptise, dor óssea, principalmente paciente com metástase, baqueamento digital, febre, fraqueza, obstrução da veia cava superior, disfagia, sibilo e estridor. Né? Sibilo e estridor por compressão extrínseca da árvore respiratória, atrapalhando o fluxo de ar no interior do brônquio e da traqueia. Né? Então pode levar a sibilo e estridor. Disfagia, principalmente se houver compressão extrínseca do esôfago. Né? Então o paciente pode ter compressão até obstrução, levando a disfagia. Agora, quais são achados clínicos de sintomas ou de exame físico que sugerem que o paciente possa apresentar metástase, né? Uma perda de peso acima de 4,5 kg, dor musculoesquelética, cefaleia, síncope, convulsão, fraqueza de extremidade, alteração recente do estado mental, vai me fazer em possibilidade de metástase cerebral, né? E a nossa paciente ela tem alteração recente do estado mental, então a gente tem que ficar atento para a possibilidade dela ter apresentado uma metástase cerebral. Quem pensou nessa possibilidade pensou de forma muito correta e é importante descartar metástase nessa situação. Presença de linfonodomegalia, roquidão ou síndrome da veia cava superior, sensibilidade óssea, né, dor óssea, compressão, hepatomegalia, sinais neurológicos focais, papiledema, massas em tecido mole, né, presença de hematócito menor que 40% em homens ou menor que 35% em mulheres, ou elevação de cálcio, marcadores de função hepática, TGO, TGP, gama-GT, fosfatase alcalina, a gente tem que pensar, caso algum desses achados esteja presentes, na possibilidade de presença de metástase, né? E, óbvio, na investigação desse câncer, é importante fazer o estadiamento. Então, o estadiamento ele vai ser essencial para isso. Bom, o câncer de pulmão, além dos sintomas locais, ele pode dar sintomas por disseminação regional. Então, a gente falou da obstrução paratraqueal, que pode levar a quadros de estridor, compressão esofágica causando disfagia, a paralisia do nervo laringeu recorrente, que é ramo do nervo vago, podendo causar rouquidão por alteração do movimento das cordas vocais, ou até paralisia do nervo frênico. Derrames pleurais,
malignos, né? Então, se tiver acometimento da pleura ou metástase pré-pleura, o paciente vai desenvolver um quadro de derrame pleural, podendo ter dor, dispneia ou tosse, né? E a famosa síndrome de Horner. A síndrome de Horner, para quem não conhece ou não sabe, para quem sabe, vamos relembrar, né? Ela acontece por paralisia do nervo simpático. Né? Fibras do nervo simpático partem da coluna cervical, da medula cervical. Então, a compressão desses nervos simpáticos que atuam na função pupilar, por exemplo, esses nervos eles podem ser comprimidos pelo tumor e a compressão do nervo simpático vai levar à famosa síndrome de Horner. O que o paciente vai apresentar na síndrome de Horner? Enoftalmia, pitose palpebral. Aqui, ó, a gente compara o olho direito dessa paciente com o olho esquerdo. Então, a gente vê que o olho esquerdo ele tem uma discreta pitose palpebral, miose, e pode ter redução da sudorese na face do mesmo lado. Então, enoftalmia, pitose palpebral, miose, num paciente com câncer de pulmão, principalmente aqueles tumores localizados no lobo superior, vão desenvolver esses sintomas por compressão do simpático cervical. Lembrando que o simpático faz midríase. Então, quando você tem lesão do simpático, o paciente vai fazer miose por ação, por predomínio da ação do parasimpático. Bom, ainda sobre a disseminação regional, o tumor de Pancoast é aquele tumor que está presente no ápice pulmonar. Então, a gente vê aqui um paciente com câncer de pulmão em que o tumor está no ápice do pulmão. Esse tumor localizado bem no ápice pulmonar a gente chama de tumor de Pancoast. Ele pode comprimir o oitavo nervo cervical, C8, os nervos T1 e T2, né, causando uma radiculopatia no paciente e ainda pode comprimir e destruir as costelas, principalmente a primeira e segunda costela. Então, o tumor de Pancoast, que está localizado no ápice pulmonar, pode levar à compressão também de raízes nervosas, causando radiculopatia ou até de estruturas ósseas. A síndrome da veia cava superior é caracterizada pela compressão da veia cava superior pelo tumor. O paciente vai ter, se eu tenho um paciente que tem um tumor comprimindo a veia cava superior, o fluxo nessa veia vai ficar interrompido ou reduzido. E com isso a gente tem um acúmulo de sangue, principalmente em face e membros superiores. Então, o paciente vai ter edema de face, edema de pescoço, edema de membros superiores, de parte superior do tronco. Além disso, ele pode ter dispneia, tosse, síncope e o aparecimento de circulação colateral, principalmente localizado na parte superior do tórax. Bom, dependendo do crescimento do tumor, a gente pode ter também acometimento do pericárdio, se esse tumor tiver um crescimento mais voltado para o mediastino, compressão de pericárdio e coração, além de obstrução linfática. O principal sítio de metástase do câncer de pulmão é o cérebro, seguido por metástase óssea, epidural, fígado, medula óssea e suprarrenal, ok? Mas o primeiro sítio de metástase é cérebro. E por fim, para a gente encerrar o que tem a ver com o nosso casinho da questão, que são as síndromes paraneoplásicas. Quais são as principais síndromes paraneoplásicas relacionadas ao câncer de pulmão? Né? Anorexia, caquexia, perda de peso,
febre, imunossupressão, né, podem estar presentes. Normalmente, citocinas, linfocinas produzidas, a própria resposta inflamatória produzida pela célula tumoral vai provocar esses sintomas, ok? Perda ponderal, ela pode ser um sinal de pior prognóstico. Então, atenção, paciente com câncer, com perda de mais de 10% do peso, pode ser um sinal de pior prognóstico. A hipercalcemia ela pode acontecer porque o tumor, principalmente no carcinoma epidermoide, pode produzir um peptídeo semelhante ao PTH, peptídeo relacionado ao PTH. Né? E isso levar a quadros de hipercalcemia. Se a gente lembrar lá da fisiologia, o PTH ele faz a reabsorção de cálcio no osso. Então ele pega o cálcio do osso e joga para a corrente sanguínea. Então o tumor produzindo um peptídeo semelhante ao PTH, a gente vai ter esse efeito de aumento do cálcio, hipercalcemia. A hiponatremia, que é relacionada ao nosso caso, principalmente o principal tipo, o tipo tumoral que causa a hiponatremia mais comumente é o carcinoma de pequenas células, que é o diagnóstico da nossa paciente. Isso acontece pela secreção do hormônio antidiurético, levando a uma síndrome da secreção inapropriada do hormônio antidiurético, né? A SIAD. Então, com isso, a gente tem aumento da reabsorção de água no ducto coletor e, consequentemente, o paciente vai desenvolver uma hiponatremia dilucional. A síndrome de Cushing também uma possibilidade de síndrome paraneoplásica, também está associada ao carcinoma de pequenas células e ela acontece pela produção do ACTH pelo tumor. É o hormônio adrenocorticotrófico, que vai atuar lá na nossa suprarrenal, aumentando a produção do cortisol, ok? O excesso de cortisol vai levar à síndrome de Cushing. Além disso, a osteoartropatia primária hipertrófica, né? Que é o que causa o baqueamento digital. O adenocarcinoma é o mais comumente provoca, né? É uma periostite, é uma sinovite que vai acontecer e que vai levar àquele sinal típico que vocês conhecem, que é o baqueamento digital. Uma outra síndrome paraneoplásica é a síndrome de Eaton-Lambert. O que acontece aqui é por ação de autoanticorpos, né? Então aqui não é uma produção de substância, né? O corpo ele vai desenvolver anticorpos contra o tumor e esses anticorpos eles vão acabar tendo reação cruzada contra os canais de cálcio voltagem dependente nos nervos, né? Principalmente na membrana pré-sináptica da placa motora. Né? O carcinoma de pequenas células também é o mais comum. E a síndrome de Eaton-Lambert, a gente pode falar dela num próximo momento. Se vocês tiverem dúvida ou não saberem o que é, a gente vai ter momento para falar dela também. Mas é uma doença da placa motora. Basicamente, o paciente vai desenvolver fraqueza muscular. Então, perda da força muscular. Também no carcinoma de pequenas células, pode acontecer a degeneração cerebelar aguda, que é a degeneração das células de Purkinje do córtex cerebelar, levando a um quadro típico de ataxia cerebelar. Uma síndrome cerebelar clássica o paciente pode desenvolver, com ataxia, dismetria, digiadocinesia, fala escandida, nistagmo, alteração de reflexo, entre outros sintomas, certo? Então, seria uma síndrome cerebelar decorrente de alterações autoimunes a partir da presença do
do carcinoma de pequenas células, principalmente. Outras alterações neurológicas também relacionadas a fator autoimune, também relacionados a carcinoma de pequenas células, são encefalite, polirradiculopatia, mielopatia, miopatia, neuropatia motora e até afasia, né? Também pode ter autoanticorpos contra células da retina, também é possível. E o anticorpo H1 o anticorpo anti-HU é um dos principais autoanticorpos relacionados com essas síndromes paraneoplásicas autoimunes relacionadas ao sistema nervoso central. Além disso, a síndrome de Trousseau, que é a tromboflebite migratória, a endocardite trombótica não bacteriana, anemia, leucocitose, coagulação intravascular disseminada, dermatomiosite e acantose nigricans são outras síndromes paraneoplásicas que podem estar associadas ao câncer de pulmão, porém com uma frequência menor. Bom, pessoal, a gente encerra por aqui a nossa aulinha de hoje. Muito obrigado para quem assistiu. Espero que vocês tenham gostado. Aceito dicas de assuntos. Doutor, professor, achei que ficou muito legal uma parte, achei que outra parte não ficou tão bacana. Quero dizer para vocês que é a primeira aula que eu estou gravando, então estou também aprendendo a usar esses sistemas tecnológicos, enfim, e pretendo melhorar cada vez mais. Bom, aceito sugestões. Se você gostou da aula, se inscreva no canal, porque a gente vai ter outros assuntos aí pela frente. Espero ter ajudado vocês. Quem ainda não está no perfil no Instagram, por favor, acesse lá, @medblog_2024 e segue a nossa página no Instagram. Lá a gente vai ter os desafios diagnósticos e depois a gente vai postar uma aulinha aqui sobre determinados temas. Muito obrigado pela atenção de todos. Curta, compartilhe, se inscreva no canal e até a próxima.